A passagem do mundo corporal para o mundo espiritual, por ocasião da morte, produz um fenômeno curioso. A alma ou o espírito, você, experimenta uma espécie de entorpecimento que paralisa momentaneamente as faculdades de ver, ouvir, sentir o contato. É sobre este fenômeno que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que fala sobre questões da vida à luz do Evangelho Redentor do Cristo, à luz da doutrina espírita. Nós estamos fazendo uma série de reflexões em torno do fenômeno morte. E estamos em alguns vídeos falando sobre a passagem do mundo corporal para o mundo espiritual por ocasião da morte. Essa passagem produz pelo menos dois fenômenos bem destacados, dois fenômenos interessantes. O primeiro deles, o desligamento do perispírito, o desligamento do corpo espiritual. O segundo fenômeno. No segundo fenômeno, a alma experimenta uma espécie de entorpecimento que paralisa todas as suas faculdades, as faculdades de ver, de ouvir, de sentir o contato. Este fenômeno, este segundo fenômeno, é chamado de perturbação espiritual. Nossa, eu não sabia disso. É fato. André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, escreve um livro chamado E a Vida Continua. E a Vida Continua. Nesse livro há um trecho em que André Luiz narra um fato muito interessante. A personagem Evelina Serpa, que é um pseudônimo, o nome real André Luiz não quis revelar para evitar problemas. Evelina Serpa desperta num quarto de hospital no plano espiritual. Mas vamos penetrar na Evelina Serpa. Então vamos nos sentir como a Evelina Serpa agora. Ela desperta num quarto, ela havia passado por uma cirurgia muito delicada e não resistiu à cirurgia. Não resistiu e morreu. Muito bem. Ela desperta no quarto, ela tem a sensação de haver despertado de um sono profundo. Até desperta muito bem tranquilo. E aí ela começa a querer acessar a memória para entender o que aconteceu. Quando ela começa a acessar a memória dela, ela tem a sensação de ter passado por um pesadelo. No princípio, um pesadelo. E depois disso, ela se vê passar diante dela, na mente dela, várias cenas, como se regredisse no tempo, como cenas de um filme, em que ela regredisse no tempo, onde surgiam as imagens mais marcantes da vida dela. As imagens mais marcantes. Depois disso, ela sentiu um abalo no cérebro, um choque forte, violento, como se algo desabotoasse do cérebro.
E logo em seguida veio o sono profundo, o sono irresistível. E aí ela não se lembrou mais de nada. Há quanto tempo ela esteve nesse entorpecimento? Há quanto tempo? Outra coisa que ela depois pensa consigo mesmo, estaria voltando de uma espécie, depois do desmaio, de uma espécie de tratamento? Porque ela aparece ali, ela surge no quarto de hospital, acha estranho aquele hospital, não foi aquele em que ela fez a cirurgia. Desperta e começa, e a continuação é interessante. Se você está interessado em ver, em saber o que acontece depois, o que acontece com a Evelina Serpa e outros personagens, é ler o livro E a Vida Continua, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vale dizer que esse caso, esse relato, não pode ser tomado como regra. É verdade. Esse é um dos incontáveis casos de despertamento no mundo espiritual que Allan Kardec chama de perturbação, ou perturbação espiritual. Perturbação. Não se pode esquecer. Vou dizer de novo. Cada caso é um caso. Cada caso de perturbação é um caso. Sabia que ia dizer isso. Em alguns casos, esse despertar é tranquilo e calmo, como num sonho. Noutros casos, esse despertar é cheio de angústias, como num pesadelo. Qual a duração desse fenômeno? Varia de algumas horas a alguns anos. Como é que é? Repita! Varia de algumas horas a alguns anos. Eu acho difícil de acreditar. No entanto, há algo nesse fenômeno que parece ser comum em muitos casos. Os benfeitores espirituais chamam isso de recapitulação. Eu não entendi. Recapitulação, não entendeu? É o seguinte, é como num filme em que a pessoa revê todas as cenas de sua vida na Terra, principalmente os momentos mais vividos. Muito interessante. Há uma pergunta muito interessante que Allan Kardec faz aos instrutores espirituais. É a questão 165 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração, mais ou menos longa, da perturbação? Resposta: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Olha que pergunta interessante de Kardec. Kardec está perguntando aos instrutores espirituais se o conhecimento do Espiritismo, da doutrina espírita, tem alguma influência, exerce alguma influência sobre a duração desse entorpecimento que ele chama de perturbação espiritual. O conhecimento do Espiritismo exerce influência? Sim, os instrutores espirituais respondem, sim, exerce influência.
Que quando a pessoa chega do outro lado da vida, no mundo espiritual, não é surpresa para ela. Então, o conhecimento espírita influenciou nessa duração. Não é surpresa, então, com uma certa rapidez, se passa esse período de perturbação. Porém, diz os instrutores espirituais, o que mais influencia não é isso, não é o conhecimento espírita. O que mais influencia é a prática do bem e a consciência pura. A prática do bem e a consciência pura, consciência tranquila. Isso sim é que mais influencia na duração dessa perturbação, desse entorpecimento pelo qual passa a criatura depois da morte. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.